Hoje eu venho aqui representando o nosso comandante-geral, que é o Coronel Feoli, né? Que infelizmente ele está fora do estado e pediu que eu viesse aqui falar da nossa instituição, a Brigada Militar. É uma instituição que esse ano vai fazer 188 anos de atividade aqui no estado. E pegando um gancho na fala aqui do chefe de polícia, o delegado Guerreiro, se faz importante a gente falar dessa questão da atividade, no caso da Brigada, né? Nesses 188 anos, a nossa instituição já perdeu mais de 600 policiais militares defendendo o povo gaúcho. Nos últimos 4 anos em que eu estou à frente, nós perdemos 21 policiais militares fazendo o nosso trabalho. Então, o que eu venho aqui hoje falar é também apresentar alguns resultados e dizer de como nós atingimos eles, e eu acho que é importante que todos aqui entendam como fazemos isso, mas isso tem um custo, isso tem um preço, e no nosso caso o preço muitas vezes é a nossa vida, que é o bem mais precioso de todos nós. Enfim, a nossa Brigada Militar, ela está em constante transformação. E para isso eu trouxe um vídeo que eu vou pedir aqui para a produção, colocar esse vídeo para todos nós, que vai traduzir um pouquinho dessa evolução da Brigada Militar para os dias de hoje. Muito obrigado. Rio Grande do Sul. Mais de 11 milhões de pessoas. A quarta maior economia do Brasil. Harmonia entre as mais diferentes origens e culturas. Quem é gaúcho sabe que pode contar sempre com a Brigada Militar. Brigada Militar, qual a sua emergência?
Brigada Militar, a força da comunidade gaúcha. Esse vídeo, ele retrata o tamanho, né, da nossa instituição, que eu gosto sempre de falar. Ela está para o gaúcho, assim como está o churrasco, assim como está o chimarrão. Somos a única polícia militar que tem um nome diferente, se chama Brigada Militar. E ela está no palavreado do nosso povo, está da nossa cultura. Enfim, e ela é uma instituição que ela, embora tenhamos brigadianos aqui no município, ela é uma instituição gigante. Uma instituição que está, como o vídeo aqui bem demonstra, em todos os cenários e principalmente naqueles momentos em que nós estamos descansando em lazer. E aqui o litoral é, talvez, o melhor cenário para isso. A nossa instituição ela está dividida em 21 comandos com responsabilidade territorial. Né? Aqui nós temos o Comando Regional do Litoral, né, cujo coronel Barcelos tem aí a árdua tarefa de dar segurança para toda a região litorânea, principalmente o litoral norte. E faz isso, né, em comunhão de esforços com as outras instituições, Polícia Civil, né, Detran, Corpo de Bombeiros, IGP, Polícia Penal, enfim, todas as instituições que têm que fazer isso. Temos ainda 4 comandos especializados, o Comando Rodoviário, que cuida das nossas estradas, o Comando de Choque, que faz os grandes eventos e também faz um trabalho de recobrir áreas que, porventura, nós não tenhamos efetivo. Temos aí o Comando Ambiental, que cuida do nosso meio ambiente, e temos um comando de órgãos especiais, que faz atividades muito específicas, como, por exemplo, missões que não eram da Brigada Militar, como é o caso de cuidar de uma casa prisional, como é o caso da PEG, né? onde ainda está sob custódia da Brigada 2.500 presos. Hoje nós temos aí 200 policiais militares que cuidam desta seara. No passado já fomos 1.200. Né? Nos últimos anos, de maneira gradativa, a Brigada Militar vem deixando este espaço para a Polícia Penal, que vem assumindo à medida que vai tendo meios para isso. Unidades especializadas, nós temos aí diversas unidades. As mais conhecidas, e aqui no filme mostra, né, o BOP, né, o Batalhão de Operações Especiais, que é uma unidade de cunho estratégico para a instituição que trabalha com ocorrências especiais. Enfim, estamos presentes nos 497 municípios. Em todos os municípios, nós temos algum efetivo da Brigada Militar atuando. Hoje nós passamos um pouco mais de 18 mil brigadianos. Esperamos que até o início do ano que vem possamos aí passar dos 19 mil, com os concursos que estão em andamento. Temos aí 850 quartéis, uma frota de 3.655 viaturas, 2 hospitais, um centro clínico, um centro odontológico. Temos 9 aeronaves que trabalham para fazer o recobrimento de todo o Estado. Quando a gente fala da atividade da Brigada Militar, a nossa atividade ela não se encerra só na segurança pública. É importante que todos tenham a noção que nós trabalhamos com a questão da ordem pública. Só a segurança pública ela não cabe somente aí. E nós vimos agora no caso das enchentes, onde a Brigada Militar ela teve que somar esforços, por exemplo, com o Corpo de Bombeiros, onde a própria Polícia Civil veio trabalhar para cuidar da ordem pública. Onde, lembrando aí aquele período, e estava atento aqui numa apresentação anterior à nossa, né, que foi um período de calamidade no nosso estado. Né? Nós tivemos aí praticamente 80% dos municípios do nosso estado afetados pelas enchentes de maio do ano passado. Uma ocorrência que iniciou no dia 28 de abril e terminou no dia 10 de junho. Foram mais de 40 dias onde todos nós tivemos que mudar a maneira de viver no nosso estado. E nesse contexto a Brigada Militar ela esteve inserida para fazer o quê? Não
fazer o papel de prender bandido, ladrão. Não, o objetivo era outro. Os primeiros 10 dias de maio, nós paramos para salvar pessoas. Os outros 10 dias de maio, para colocar essas pessoas em abrigo. Tivemos mais de 80 mil pessoas em abrigo nesse período. Então, o trabalho da Brigada Militar, ele vai muito mais do que só fazer o policiamento ostensivo, do que só fazer policiamento ambiental, rodoviário ou tripular as nossas aeronaves. Ele vai além disso. Cuidamos da ordem, do nosso modo de vida, do nosso viver em sossego. Hoje, diariamente, a nossa instituição, uma grande empresa, coloca perto de 5 mil policiais militares nas ruas, nas 24 horas. Uma frota de 1.491 viaturas em média. Isso está acontecendo neste momento. Aquele brigadiano lá no município de Travesseiro, Roca Salles, Mussum, Encantado. Todos nós somos a Brigada Militar. Todos nós estamos embutidos nesses 5 mil militares que estão trabalhando hoje. Alguns números que chamam a atenção e que eu trago aqui para compartilhar com os senhores. O número de armas de fogo apreendidas até o momento pela Brigada Militar passa de 5 mil armas. Devemos chegar ao final do ano com mais de 10 mil armas apreendidas. Mais adiante eu devo mostrar aqui a quantidade de droga que foram apreendidas só no primeiro semestre. A última semana nós conversávamos na segunda-feira, eu e o delegado Guerreiro, nós tivemos talvez uma das semanas onde tivemos as maiores apreensões de drogas no ano, se formos comparar semana a semana. Só a Brigada Militar foram 5 toneladas e 100 quilos de maconha. E aqui a gente faz uma ressalva. Toda vez que temos aí uma mudança legislativa em relação ao uso e ao consumo de drogas, nós temos um acento significativo na nossa segurança, na segurança de todos nós. Assim aconteceu em 2006, quando mudamos o foco e começamos a penalizar o traficante e consideramos o usuário alguém que estava adoecido pelo uso da droga. E, mais recentemente, na metade do ano passado, quando dissemos que até 40 gramas de maconha não era tráfico. Quando nós fizemos essas pequenas mudanças na legislação, nós passamos daquele usuário antes de 2006, que não fumava maconha na nossa frente, porque ele se escondia, porque ele poderia ser preso, aos dias de hoje, aonde alguém pode passar do nosso lado com 40 gramas de maconha. Essas mudanças legislativas aumentam em muito o trabalho das forças de segurança, em especial aqui da Brigada Militar. Eu só vou voltar e fazer um comentário. O ano passado, a Brigada Militar apreendeu das ruas, esses 5 mil brigadianos diários, perto de 14 toneladas de maconha. Todo ano. Todo ano. E esse aumento se deu a partir do segundo semestre do ano passado. Só neste semestre, até o dia de hoje, ainda falta muito tempo para o final do ano, nós já atingimos 29 toneladas de maconha apreendida. Esse é o efeito da mudança legislativa que tivemos. Ou da interpretação da lei, melhor. Temos aí, para restabelecer a ordem, algumas unidades que, eventualmente, os senhores veem, o BOP e o choque. Essas unidades trabalham, basicamente, com inteligência policial, que é compartilhada entre todas as forças, Polícia Civil e Brigada Militar, principalmente. Essas unidades, junto com o DEIC, e principalmente a roubos, foram os órgãos que acabaram com um crime que era muito comum, principalmente ali pelos anos de 2018 e 2019, o novo cangaço. Lembram disso? Lembram do novo cangaço? Explosões nos pequenos municípios, tiros de fuzil.
carros pegando fogo. Qual foi a última vez que os senhores viram uma notícia sobre isso? Alguém pode me ajudar aqui? Dia 19 de junho de 2024, no município de Caxias do Sul. Assalto ao avião pagador, onde uma quadrilha vinda de outro estado veio cometer um assalto naquele momento em que nós estávamos recuperando a estrutura do estado, pós-enchente. Naquele evento nós perdemos um sargento da Brigada Militar, o sargento Fabiano. Foi a última notícia de roubo a estabelecimento bancário. Essas unidades trabalham basicamente todo mês para evitar que tenhamos um roubo a banco em algum dos municípios do nosso estado. E é por isso que nós não ouvimos mais falar em roubo a banco. Porque temos aí a Polícia Civil a todo momento buscando a vinda de algum elemento aqui para o estado, e como foi dito pelo delegado Guerreiro, eventualmente o delegado Guerreiro manda prender em outro estado e até em outro país, né? Isso tudo tem feito com que o nosso estado se mantenha seguro. Viemos trabalhando no aperfeiçoamento do que hoje oferecemos de serviço. Então, o 190 é a porta de entrada, né, do serviço da Brigada Militar. E nós já notamos que esse serviço ele tem alguns problemas, principalmente por conta da operadora que hoje fornece os serviços do tridígito para a Brigada Militar. Nesse quesito, a Secretaria de Segurança Pública já está fazendo um processo licitatório para que nós tenhamos aí uma outra prestadora de serviços para nós. Que a gente possa efetivamente ter um número 190 que funcione de maneira efetiva. Tenha a chuva ou sol nas 24 horas do dia. Hoje a operadora, quando nós temos alguns problemas climáticos principalmente, ela deixa de fornecer esse serviço. E eventualmente nos municípios do nosso estado, nós temos aí um telefone celular no lugar do 190. Também, né, estamos trabalhando com as estruturas de centros regionais de operação de polícia militar, que são os Copons. Porto Alegre já tem um Copom. A ideia aqui para o litoral é que tenhamos um Copom, inicialmente em Capão da Canoa, e mais para o futuro, e tudo vai depender da construção de um imóvel para a Brigada Militar, no município de Tramandaí, onde nós vamos regionalizar o 190 e também o despacho das viaturas. Tudo isso só sendo possível graças ao investimento em radiocomunicação digital, que está chegando no litoral e agora na próxima Operação Golfinho, Operação Verão, devemos inaugurar. Isso vai melhorar muito a comunicação. Também viemos trabalhando em prevenção primária. E aqui foi dito, né, como o PROERD, a Patrulha Maria da Penha, que são ações que visam evitar que o crime aconteça. E a gente vem trabalhando de maneira muito insistente com isso. E principalmente o PROERD, né? E eu não sei se todos aqui sabem o que é o PROERD, né? O PROERD é um programa onde o brigadiano ele entra nas salas de aula das crianças de 4º, 5º e 7º ano, e eles ensinam basicamente o seguinte: você jovem, você tem que aprender a conviver com a violência e com a droga. Porque tem a droga lícita e a ilícita. Tem a violência que em alguns momentos ela vai ser lícita. Por exemplo, no caso de autodefesa. Mas tanto uma quanto a outra, ela vai te cobrar responsabilidade. Se tu usar a droga lícita demais, tu vai ir por um caminho que a sociedade não quer. Se tu usar a violência, mesmo que de maneira legal, para se defender, se tu passar do limite. Então, o brigadiano ele entra nesse sistema para passar noções de convivência. A nossa produtividade, aqui o delegado Guerreiro mencionou, são as reduções criminais. Quando nós temos aí a queda dos principais indicadores, que são aqueles indicadores que nos criam um problema enquanto cidadão, quando esse quadro aqui está verde, ele significa que a Brigada Militar está fazendo o seu serviço. Pois o serviço da Brigada Militar não é reprimir o crime, é evitar que ele aconteça.
A Brigada Militar é uma polícia de prevenção. Quando o crime aconteceu, é porque a prevenção falhou. E esse é o grande trabalho da Brigada Militar em comunhão de esforços com a Polícia Civil. Se antecipar ao acontecimento criminoso. E a gente gasta, no quesito inteligência policial, com analistas fazendo seus trabalhos para tentar evitar o roubo a banco, para tentar evitar o roubo do veículo, o roubo a pedestre. Colocando o homem e aquele elemento material como a viatura no lugar certo, na hora certa e no melhor momento para que a gente evite. Os números, e eu não vou cansá-los aqui, são números positivos. Mas como bem dito pelo delegado Guerreiro, há muito ainda a ser feito. Embora os números estejam em queda, e aqui nós temos o ano de 2017, como talvez o ano emblemático para a segurança pública no Estado, onde, puxando pela memória, tínhamos alguns bairros em Porto Alegre onde os ônibus eram colocados fogo nos ônibus, lembram disso? Onde tivemos o caso de uma médica que foi assaltada vindo do litoral, entrando em Porto Alegre, e para roubar o seu carro ela foi morta. Onde tivemos uma mãe que foi largar o filho na escola e para levar o seu carro ela foi morta. Lembram desses fatos? Esses fatos aconteceram muito perto de 2017 e 2018. E por isso que os gráficos mostrados aqui pelo delegado Guerreiro, eles devem nos servir de avisos, para que a gente nunca mais volte a olhar a segurança pública com descaso. Para que todos nós aqui possamos ter os nossos negócios, nós precisamos o principal alicerce, segurança. Se nós não tivermos o quesito segurança, nós teremos muito mais trabalho. Esses números aqui são festejados por todos nós, mas diariamente nos causa preocupação, porque precisamos melhorar eles. Os números ainda são muito altos. Melhoramos muito, mas precisamos melhorar mais. A Brigada Militar hoje, eu falei que nós temos aí 21 regiões, de polícia ostensiva e mais alguns comandos especializados. Cada uma dessas regiões, esses comandos especializados, nós temos um coronel, como o Coronel Douglas. Mas nós aprendemos nos últimos 4, 5 anos que o modelo de gestão ele tem que ser compartilhado e perene. Não adianta o modelo de gestão da Brigada Militar ser personalíssimo, ou seja, a cara do Coronel Douglas ou a cara do Coronel Feoli. Ele precisa ter uma cara institucional. E por isso, hoje, a Brigada Militar trabalha com gestão de resultados baseadas em evidências. E aí entram os dados estatísticos muito bem apresentados aqui pelo delegado Guerreiro. Esses dados são o pano de fundo para que o Conselho Superior da Brigada Militar, que é composto pelos coronéis da Brigada Militar, tomem as decisões, ou melhor, as principais decisões, e principalmente no campo estratégico. Por exemplo, qual é o crime raiz de todos os nossos problemas hoje da nossa sociedade? O que os senhores me ajudam aqui? Qual é o crime que mais cria problema e que dele nascem os outros? Tráfico de drogas? Exatamente. Daquelas quase 2.000 mortes apresentadas no ano passado, pelo delegado Guerreiro, 90% daquelas pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas, ou porque eram traficantes, ou porque estavam consumindo drogas. Perto de 2.000 pessoas. É muita gente, né? É muita força de trabalho que o nosso Estado está perdendo. Então, qual é a estratégia que o Conselho Superior da Brigada elegeu? Vamos sufocar o tráfico de drogas. Então, essas apreensões de 29 toneladas de maconha, elas não são ao acaso. É base de gestão, de querer resultado. Se queremos que a morte, o roubo de veículo, o roubo a pedestre, ele tenha o seu ciclo interrompido, vamos atacar aquele crime que sustenta todo mundo. Que é o quê?
O tráfico de drogas. Então a gente quer quebrar o poder financeiro. Junto da nossa instituição se soma a Polícia Civil, que através dos processos de investigação vem apreendendo muito numerário, muitos bens, como imóveis e veículos, para justamente quebrar esse poderio desse império dos traficantes. Para que aqui nós não tenhamos uma nova Colômbia. Não é isso que queremos, não é isso que precisamos. A integração é palavra-chave para todos nós. A inteligência policial é um dos pilares. E vivemos diariamente buscando o quê? A redução dos indicadores criminais, onde o principal crime é o homicídio. Esse crime, ele apavora a todos nós. Quem não tem medo de deixar um filho ir numa festa por conta da sua segurança? Porque é esse crime que está assustando as nossas famílias. E isso é motivo de preocupação diária da Brigada Militar. As principais operações, e são operações sistêmicas, temos aí a Operação Golfinho, que atinge tanto o litoral norte, quanto o litoral sul e as águas internas, represas, lagos que nós temos no estado. Isso soma, no período de verão, perto de 37 municípios, onde a Brigada Militar se encontra presente. Ela é, a Operação Golfinho, é a operação mais antiga da Brigada Militar. Ela começa em 69, se eu não me engano. 1969. Tá? E de lá para cá, todo ano nós viemos aperfeiçoando ela, como se fosse a primeira, por incrível que pareça. Tá? Temos outras operações, como a Operação Angico, que é uma operação para evitar o roubo de banco. Os senhores sabem quanto é que custava a reação da Brigada Militar quando nós tínhamos um roubo de banco no estado? Alguém pode me chutar um número aí, cabalístico? Quantos R$1.000 nós gastávamos para reagir a um roubo de banco? Nós, estado, com o dinheiro dos nossos impostos. Um pelotão com 30 homens, um helicóptero sobrevoando, viaturas, munição, armamento. Quantos senhores acham que nós gastávamos? R$300 mil para fazer um cerco de 7 dias. Era isso que saía dos nossos impostos. Quantos roubos a banco nós tivemos no ano de 2018? 62 roubos a bancos. Façam a conta de quanto nós gastamos na reação. Então, quando a gente faz prevenção, a gente está poupando o dinheiro da população. Hoje nós gastamos durante todo o ano, R$1.200.000 para fazer prevenção na Operação Angico. Para evitar que a gente gaste muito mais reagindo. Sem contar, e aqui eu estou falando só em perdas materiais, né? Sem cortar a perda de vidas. Nos roubos a bancos que tivemos antes de 2020, a Brigada Militar perdeu 3 policiais militares. Vidas que não têm preço. Operação Agrohoros, que cuida, junto com a Polícia Civil, da linha de fronteira do nosso estado, com o Uruguai e com a Argentina. Pegando 137 municípios, cuidando dos crimes transnacionais, mas em especial do crime de abigeato. Então, é uma das estratégias para evitar que armas e drogas cheguem aos grandes centros. Porque não me resta dúvida que as nossas fronteiras estão desprotegidas. De quem é a missão de cuidar das nossas fronteiras? Alguém poderia me ajudar aqui? Quem é que tem que cuidar da fronteira do nosso país? Não sei dizer agora, mas eu não sou. Agora, no entanto, a Brigada Militar está preocupada com o que passa pela fronteira. O nosso estado produz maconha? 29 toneladas vieram da onde? Foi de algum município gaúcho? Ou do estado vizinho? O armamento que nós encontramos, as 3.000 armas que a Polícia Civil apreendeu e as 5.000 armas de fogo que a Brigada apreendeu, com marcas como Glock, enfim,
fuzil. Eu não sei, eu não me lembro o senhor, mas eu já estou perto de 49 fuzis apreendidos. Essas armas não são produzidas no Brasil. A imensa maioria delas são armas que vêm de fora do nosso país. O Rio Uruguai, na divisa com a Argentina, tem perto de 300 portos clandestinos. Quem é que patrulha o Rio Uruguai? O batalhão de choque sediado em Uruguaiana. É uma fragilidade do nosso Estado, em que nós, enquanto instituição fardada, faz o possível para evitar que tenhamos mais drogas e mais armas no nosso Estado. A Operação Papai Noel, que acontece em todas as nossas cidades, no período natalício, e a Operação Natal Luz. E aqui tem uma outra que está em andamento, né, que é a Operação Inverno na Serra. Nós temos agora acontecendo o Festival de Cinema de Gramado. E esse festival acontece dentro de uma operação em que a Brigada Militar e a Polícia Civil reforçam os municípios da região das Hortênsias. Então, aqui eu apresento algumas das ações de rotina durante o ano para que o nosso modo de vida seja preservado, para que a gente possa andar pelo Estado de maneira tranquila e segura. Os nossos desafios, aqui, principalmente aqui no litoral, né? O comando de Osório, né? O comando da brigada fica aqui em Osório e em Capão da Canoa. Temos um batalhão aqui em Capão da Canoa e temos um comando que cuida da região em Osório. Tá? E aí os desafios, né? 60% da população aqui no litoral aumentou. Tivemos 60% de aumento aqui na população. Aqui. Torres, e me corrijam se eu tiver algum número errado aqui, passou de 41 mil para 61 mil habitantes. Capão da Canoa, de 63 mil para 200 mil. Imbé, de 26 mil para 40 mil. Tramandaí, de 54 para 87 mil. O que fez com que nós tivéssemos esse boom na população aqui do litoral? E talvez eu esteja fazendo um cálculo por baixo aqui. Nós tivemos 2 eventos. A pandemia do Covid, que fez com que as pessoas viessem para o litoral. E o segundo evento foram as enchentes do ano passado. Muitas pessoas adotaram o litoral como a sua primeira residência. E a outra, a segunda. Passando muito mais tempo aqui. Então, o litoral norte recebeu um aumento significativo de população. E aí os desafios, eles não são só na área da segurança pública, mas principalmente no turismo, na mobilidade, na saúde, na educação, entre outros. E por isso a fala de pessoas que passaram antes de nós aqui no palco, ela se torna importante, porque cada uma dessas áreas está interligada. Talvez a segurança seja o alicerce, para que as outras possam ser edificadas sobre ela. Indicadores criminais da última Operação Golfinho. A Brigada Militar nos últimos 3 ou 4 anos, né, delegado Guerreiro? O meu comandante, ele tem me judiado e me manda todo verão aqui para o litoral. E eu fico baseado aqui e daqui eu faço a coordenação dos 21 comandos da Brigada Militar. Mas, em especial, um olhar muito atento para o litoral. Lembrando que nas festas aqui, Natal, Ano Novo, Planeta Atlântida, Iemanjá e Carnaval, nós temos aqui no litoral norte perto de 3 a 4 milhões de pessoas circulando. A nossa capital tem um pouquinho ou um pouco menos de 1,5 milhão de habitantes. E já é um saco de problema, como eu digo. Imagina 3 milhões a 4 milhões de pessoas reunidas, todas querendo ter momentos de lazer. Então, é um pacote de problema e, para tanto, a gente precisa ter um olhar de gestão, até porque os recursos humanos e materiais, eles são poucos. E eu preciso dividir com todo o Estado.
O aumento nos últimos 4 anos aqui no litoral norte e no litoral sul gira em perto de 1.000 policiais militares a mais, que saem das outras regiões e vêm para cá. Esses 1.000 policiais a mais, somados com as outras forças de segurança, em especial a Polícia Civil, é que tem feito a redução desses números, que ainda precisam ser melhorados. Mas eu confesso que estou festejando esses números. Quando é que começa a próxima Operação Verão ou Golfinho? Qual é o mês que vocês acham que começa a operação? O que os senhores acham? Hã? Isso é o que a gente bota no cartaz, né? Mas em outubro, nós já estaremos aqui fazendo a pré-operação Verão, a pré-operação Golfinho da Brigada Militar, com ações muito pontuais, calcadas em cima da inteligência, né? E de ações para retirar os maus elementos antes da chegada desse grande fluxo de pessoas que vêm para cá. Então a operação ela começa muito antes. Se vocês puxarem pelas memórias de vocês, do noticiário, nós tivemos grandes apreensões no ano passado, em que mês? Outubro e novembro. Quando chegou dezembro, nós não tínhamos nenhuma matéria. As matérias desapareceram, porque as forças de segurança se anteciparam a este movimento. Hoje, né, e aqui são números gerais de todo o semestre, né? Viaturas empregadas, armas de fogo apreendidas, enfim, muita coisa. O que nós almejamos enquanto instituição? Vou ler. Ser reconhecido pela sociedade, e aqui me incluo, como uma instituição moderna, inovadora e efetiva, exercendo na plenitude as atividades de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública e a polícia judiciária militar para a proteção da sociedade. Pois temos que tratar o policial militar diferente e com muito mais responsabilidade do que o cidadão comum. Para isso temos uma corregedoria muito atuante. E se vocês, usando de novo o noticiário, quando erramos, cortamos na própria carne. Embora, às vezes, as críticas venham de maneira muito exagerada em relação aos nossos erros. Lembrando, a Brigada Militar atende diariamente, 2.000 ocorrências. Então, são 2.000 ações em que um brigadiano pode cometer um erro. Então, quando vem a público um erro da Brigada Militar, confesso, é muito pouco em relação ao todo que fazemos diariamente, e aí somando no nosso mês, aí dão 60.000 ocorrências atendidas pelos brigadianos e brigadianas. Dito isso, eu quero mais uma vez aqui agradecer aos senhores pelo espaço e me colocar à disposição para alguma pergunta. Muito obrigado.